Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno de Química e na nossa videoaula de hoje vamos dar continuidade sobre o assunto de equilíbrio químico, né, que a gente já vem vendo aí há um tempo. E só que agora a gente vai falar de um assunto mais específico e que é mais uma aplicação, na verdade, que é o equilíbrio iônico na água, o pH e o pOH, tá? Então a gente já começa a entrar um pouco aí na questão é, do cotidiano, coisas que a gente consegue visualizar aí no nosso dia a dia, beleza? E aí a gente consegue explicar esses aspectos, o que ocorre nessa questão do equilíbrio aí, microscopicamente, olhando algumas equações químicas e fazendo alguns cálculos bem simples, tranquilo? Vocês vão ver que é bem tranquilo e bem legal. Seguinte, o equilíbrio iônico na água, ou também conhecido como produto iônico da água, tá? É nada mais, nada menos que uma reação de equilíbrio da água. Tá? Então, quando a gente pega um copo de água assim, o que a gente consegue visualizar? A resposta deveria ser, eu consigo ver um líquido puro, né? Puro não sei, mas eu consigo ver um líquido incolor, certo? Se eu chego cheirar aquela água ali, né, o que tem naquele recipiente, eu não sinto nada, né, inodoro. O sabor também eu não consigo falar nada, mas eu consigo saber que é água, por exemplo. Tá? Então, essa água aí, o que ocorre? Né? Dentro dessa água, a gente tem uma molécula, né, de H2O se ligando, né, através de interações intermoleculares, forças intermoleculares, da qual é a ligação de hidrogênio, né, com milhares outras moléculas de água, né? Então é exatamente isso que ocorre, essa interação. Até quando a gente estudou lá no início, o professor falou para vocês, depois eu vou voltar nesse assunto, na questão da evaporação, né? Vocês perguntaram, professor, o que ocorre quando eu estou evaporando a água? Vocês me perguntaram. Eu falei, é o rompimento dessa ligação de hidrogênio, que vocês viram lá em forças intermoleculares, no primeiro ano. Então, é exatamente isso que a gente tem, várias moléculas de água se ligando através se interagindo através de forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Só que, se eu chego e falo para vocês que nem todas as moléculas vão estar na fórmula de H2O. Dentro desse recipiente, né, desse copo de água, eu posso ter uma mínima, mas uma mínima mesmo, quantidade de íons H+, e de íons OH-, ou seja, cátions H+, e ânions OH-. É difícil vocês imaginarem que eu teria isso daí, porque quando a gente vê um copo de água, o que vem na cabeça é H2O líquido, H2O líquido, H2O líquido, né? Só que não, eu posso dizer para vocês também que eu tenho sim uma quantidade de H+ e OH-. E esse processo é conhecido como autoionização da água, certo? E aí a gente estuda muito bem isso daí no primeiro ano, quando a gente começa a falar de teorias de ácido e base, a gente vai voltar a falar aqui novamente, e a gente estudou uma teoria que vocês conheceram, que foi Bronsted-Lowell, né? Bronsted-Lowell. Essa teoria, ele falava o quê? Que eu tinha duas moléculas de água se interagindo, certo? Duas moléculas de água se interagindo, e uma dessas moléculas fornecia um próton para outra, ou seja, fornecia um H+ para outro. Por exemplo, vamos pegar que essa molécula aqui, ó, recebeu um próton dessa daqui, ou seja, recebeu esse H+ dessa recebeu não. Essa molécula aqui doou um H+ para essa molécula aqui. Ou seja, se a gente for ver aqui do outro lado do equilíbrio, essa molécula aqui, né, ela ficou agora H3O+, que é exatamente o que a gente tem aqui. E essa daqui que doou ficou OH-. Caso vocês tenham dúvida, para o vídeo aí e olhem bem para essa equação. Tá? Vocês vão ver, ó, nessa daqui eu tinha H2O, aqui também H2O. Essa molécula aqui doou um próton, ou seja, doou um H+ para essa. Então eu fiquei com H3O+ e OH-. Essa teoria é a teoria de Bronsted-Lowell, né? E aí, quando a gente tem essa autoionização da água aí, né, a gente consegue até calcular o pH e o pOH de soluções que estão envolvendo água, ou até mesmo sem envolver água, tá? Então, por exemplo, professor, então tá, o senhor falou que no meu copo de água eu tenho H2O líquido, mas também tenho H+ e OH-, certo? Tranquilo, beleza. Só que, quantos de H+ eu vou ter e quantos de OH- eu vou ter? A pergunta seria
é ótimo se caso vocês fizessem essa pergunta para mim. Por quê? É exatamente isso que a gente vai começar a ver. É calcular o quanto que eu tenho de H+, ou o quanto que eu tenho de OH-. E com isso eu saber se esse pH é ácido, se esse pH é básico, né? Então eu consigo analisar aí essa água, se ela está mais para o lado ácido, se ela está mais para o lado básico, ou se ela está neutra, né? Então a gente consegue analisar várias coisas com isso. Então o que é importante você saber? Que esse produto iônico da água, ou esse equilíbrio iônico da água, fica conhecido como KW. Aqui não está bem parecido, mas é KW, tá? Ou seja, vem de constante do water, que significa água, né? Então, esse KW, ele tem um valor total de 1 vezes 10 elevado a menos 14, quando a temperatura dessa água está a 25 graus Celsius, ou seja, temperatura ambiente, tá? Então, ó, vocês conseguem imaginar 1 vezes 10 elevado a menos 14? É muito, mas muito, muito, muito pequeno mesmo. É 0,00014 vezes até chegar no 1, tá? Então, é 0,000 até 1, tá? Então, esse KW é muito pequeno, esse produto iônico da água é muito pequeno. Ou seja, a quantidade de íons que eu tenho em um copo de água, né, é muito pequena em relação às moléculas de H2O líquido. Ou seja, fazendo suas interações de forças intermoleculares de ligação de hidrogênio, tá? E esse KW é exatamente o que? É um produto entre H+ e OH-. Então, KW é igual a H+ vezes OH-, tá? E aí a gente consegue imaginar, por quê? Se eu tenho muito H+ a 25 graus Celsius, eu tenho que ter pouco H-, né? Porque o KW é um valor constante. Ele é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Se eu tenho, por exemplo, 1 vezes 10 elevado a menos 13 KW, eu só vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 1 OH-. KW não, H+. Se eu tiver 1 vezes 10 elevado a menos 13 H+, eu tenho que ter 1 vezes 10 elevado a menos 1 OH-, né? Porque isso é uma constante. Esse valor aqui tem que ser equivalente, tá? Então a gente consegue imaginar. E quando eu tenho H+ igual a OH-, quer dizer que o meu KW é 1,0 vezes 10 elevado a menos 7, que é exatamente onde a gente tem o pH neutro. Então a gente vai ver tudo isso daí agora na prática. Então vamos lá. Imagina agora uma solução ácida, tá? Uma solução aquosa ácida. Por exemplo, de HCl, que é o ácido clorídrico, um ácido forte, né? E facilmente ionizável. Então, se eu tenho HCl e eu coloco ele, misturo ele com água, por exemplo, né? Eu vou ter a ionização de H+ e Cl-, ou seja, H+ vai se separar, o H vai se separar de Cl, formando H+ e Cl-, né? E da mesma maneira, a água vai acontecer isso. Vai acontecer a alta ionização da água. Pouco, mas vai. A minha molécula de H2O líquido vai se ionizar, formando H+ e OH-, tranquilo. Então, ó, aí a gente lembra lá do princípio de Le Chatelier. Com o excesso de H+, o equilíbrio tende a deslocar, né, de acordo com a lei de Chatelier, na reação 2, no sentido de consumir esse excesso. Então, se eu colocar muito H+ aqui, né, automaticamente ele tem que consumir esse excesso. E como que eu vou consumir esse excesso? Deslocando-se para a esquerda, ou seja, para o lado da formação de água, consequentemente diminuindo a concentração de OH-. Tá? Então, se eu colocar muito H+ aqui, automaticamente esse equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Lembra do princípio de Le Chatelier lá. Tá? Com isso, o que a gente vai ter? Eu vou ter soluções aquosas ácidas se eu aumentar o H+, né? Por exemplo, o H+ ficou 10 elevado a menos 5, vamos colocar assim. Toma bastante cuidado com isso, galera. Porque, ó, é até bom a gente parar um pouco aqui e começar a analisar. Se eu estou falando que o meu H+ é maior que 10 elevado a menos 7, então quer dizer que ele é 10 a menos 6, ou 10 a menos 5, ou 10 a menos 4. Estou falando maior. A gente está falando de números decimais aqui. Então, quanto mais próximo do 1,0, do número 1, ele é maior. Então, se eu estou falando que eu aumentei o meu H+, né? Ou seja, se eu tenho uma solução ácida e eu tenho que deslocar esse equilíbrio para consumir esse H+ aqui,
se eu estou aumentando o meu H+, eu estou aumentando a minha concentração de H+, e automaticamente ele tem que ser maior que 10 elevado a menos 7. Então ele tem que ser 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 1, tá? E se eu estou aumentando o H+, de acordo com a minha equação lá do KW, eu tenho que diminuir o meu OH-, né? E quando eu diminuo o meu OH-, ele tem que ser 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10, 10 a menos 14, né? Desse modo, permanece constante o produto iônico da água, né? Que é exatamente aquilo que eu falei aqui atrás, não tinha uma equação muito bonita, mas aqui deu para vocês verem. O produto iônico da água é KW, que é igual a H+ vezes o OH-. Se eu aumento o H+, eu diminuo o OH-. Se eu aumento o OH-, eu diminuo o H+. Tá? Por quê? A multiplicação desses dois aqui, o produto desses dois tem que dar 10 a menos 14. Tá? Então, neste caso desse exemplo aqui, né, do HCl, ela é uma solução ácida. Beleza, a gente já sabe, ele é um ácido mesmo. Por quê? O equilíbrio se desloca para consumir esse H+ que eu estou colocando. Né? Eu tenho muito H+, o HCl tem muito H+. Então, se eu estou deslocando o equilíbrio para consumir o H+, eu estou aumentando a minha concentração de H+ na água aqui, nessa molécula, para onde deslocou. Ou seja, ele não deslocou para a esquerda eu tenho água. Então, ela é uma solução ácida. Beleza? O mesmo ocorre inversamente. Se eu tivesse aqui, por exemplo, NaOH, eu não tenho H+, eu tenho OH-, né? Ou seja, NaOH em contato com a água vai formar OH- e Na+, certo? Ou Na+ e OH-, tanto faz. Então, esse equilíbrio vai ter que deslocar para o lado aonde ele vai consumir o meu OH-. E aí vai acontecer exatamente o contrário aqui. Eu vou aumentar o meu OH- e diminuir o meu H+. E aí a gente consegue ver que a concentração de OH- vai ficar 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3. E a concentração do meu H+ vai ficar 10 a menos 8, 10 a menos 10, 10 a menos 12, tá? Sempre mais longe do número 1. Beleza? Tranquilo? E aí a gente começa a entrar no termo pH, né? Então, o que significa pH? pH, a sigla pH é potencial de hidrogênio, ou hidrogênio iônico, também conhecido, tá? Ele é utilizado para a descrição do grau de acidez ou alcalinidade de uma solução. A alcalinidade é a basicidade, tá? De uma solução. Podemos considerar propriedades ácidas de uma solução são devidas às presenças do íon hidrogênio, ou seja, H+, tá? Do próton H+. E as propriedades básicas correspondem a substâncias com maior número de íons hidroxila, ou H-, tá? A gente já viu isso, é bem tranquilo. Quanto mais H+, mais ácido. Quanto menos H+, menos ácido. Quanto mais OH-, mais básico. Quanto menos OH-, mais ácida a solução, beleza? A acidez ou alcalinidade de uma substância pode ser expressa em uma escala, e essa escala é exatamente correspondente a esse 10 a menos 14 aqui, por isso que vocês vão ver agora que a gente usa o pH. Por quê? Eu tenho um pH 25 graus Celsius que ele pode variar de 0 até 14. De 0 a 7, vocês já viram isso daí no primeiro ano, ele é ácido. Exatamente em 7 ele é um pH neutro e de 7 a 14 ele é um pH básico ou alcalino, tá? Então, resumindo para vocês, maior a concentração de H+ do que a concentração de OH-, ou seja, minha concentração de H+ é maior que a concentração de OH-, o meu pH é menor que 7. Então, eu tenho um meio ácido. Se o meu pH, ou se o meu pH não, desculpa, se a minha concentração de H+ for exatamente igual à minha concentração de OH-, o meu pH é exatamente igual a 7, é um pH neutro. E se for o contrário, a concentração de H+ for menor que a concentração de OH-, o meu pH é igual a 7, meio básico. A gente vai fazer bastante exercício, eu gosto muito de fazer exercício de pH, principalmente quando envolve assim as concentrações, e a gente consegue, com a concentração, imaginar qual que é o pH, se ele é ácido, se ele é básico. Então é bem legal, a gente vai fazer bastante exercício nas nossas lives aí.